Olá e boas-vindas a mais uma imersão analítica no nosso universo de conhecimento. Eu diria que é excelente contar com a sintonia de quem nos acompanha hoje. Olá, é sempre um privilégio estar aqui para desvendar esses conceitos mais densos. Com certeza. E sabe, olhando aqui para o ambiente ao seu redor hoje, eu noto que as estantes estão absolutamente lotadas. Dei uma organizada nos calhamaços de anotações sobre pedagogia e sociologia da educação. Pois é, e isso constrói o cenário perfeito para a discussão de hoje. Porque o nosso objetivo é desconstruir um dos maiores clichês do mundo profissional, que é muito forte na educação. Aquele velho clichê de corredor, né? Exatamente. É muito comum ouvirmos aquela famosa frase tipo, na prática a teoria é outra. Um clássico absoluto. Sim, e a ideia aqui é entender porque aceitar essa premissa é, na verdade, cair em uma armadilha intelectual imensa. A análise vai um pouco além de apenas refutar essa frase feita. Essa é uma daquelas coisas que a sociedade repete no piloto automático. Sem nem pensar. Exato. Mas que mascara um problema estrutural gravíssimo na forma como nós preparamos a força de trabalho intelectual, a maneira como formamos profissionais, especialmente professores e pedagogos, ditas regras do futuro de toda a organização social. Sem dúvida. E para basear essa nossa conversa, nós vamos mergulhar em um texto acadêmico denso, porém muito revelador. Um texto fundamental, eu diria. É o artigo chamado Estágio e Docência, Teoria e Prática, Diferentes Concepções. Foi escrito pelas pesquisadoras Selma Garrido Pimenta e Maria Socorro Lucena Lima, publicado lá em 2012. Isso. E é um material riquíssimo. Certo. Então vamos destrinchar isso com bastante cuidado. A missão nesta análise é mapear como o conceito de estágio evoluiu historicamente. E por que essa separação entre teoria e prática cria profissionais alienados? Perfeito. Para dar o tom da gravidade do assunto, o texto traz um gancho inicial que funciona como um verdadeiro choque de realidade. É um relato documentado de uma estudante, da pesquisadora Silva, registrado lá nos idos de 1990. Eu lembro bem desse trecho. Olha o que ela diz, abro aspas aqui. Até há um ano atrás eu tinha certeza de que estava tendo uma boa formação. Agora estou chocada com a realidade daquelas crianças e nem sei por onde começar. Na prática, a teoria é outra. É forte. É o momento clássico em que a sala de aula teórica colide violentamente com o chão de fábrica da escola pública. O que é fascinante aqui é que o que as autoras demonstram com esse relato não é a falência da teoria, que é o que o senso comum costuma concluir, né? A pessoa pensa logo que a teoria não serve para nada. Exatamente. Mas o alerta, na verdade, recai sobre a estrutura dos currículos universitários de formação. Historicamente, eles se consolidaram como um mero aglomerado de disciplinas isoladas. Caixinhas fechadas. Isso. E quando o futuro profissional chega à escola e sente essa paralisia total, o fracasso não é da teoria em si. É do fato de que o conhecimento ali transmitido raramente atingia o status de uma teoria plena e integrada, certo? Perfeitamente. Eram, na melhor das hipóteses, saberes disciplinares fragmentados, sabe? Completamente desvinculados do significado político, cultural e humano da profissão. Sabe, é uma analogia muito clara se a gente pensar na montagem de um veículo. Como assim? É tipo entregar um aprendiz de mecânico as peças de um motor totalmente espalhadas e sem nenhum manual de integração. Ah, entendi. E movimentada, esperando que ela saiba não apenas montar o carro com ele já em movimento, mas também dirigir em alta velocidade. Essa imagem ilustra perfeitamente o desespero do estagiário. Pois é. E para compreender como a educação superior chegou a esse nível de fragmentação, o texto estabelece uma jornada histórica dos modelos de estágio. Uma linha do tempo bem clara. Isso. O primeiro ponto de parada é o chamado modelo artesanal, também conhecido como a prática pela imitação de modelos. Onde, essencialmente, se construía a ideia de que o aprendizado da docência ocorria apenas pela observação. Exato, era só observar e copiar os professores mais antigos e experientes, aqueles tidos como os bons modelos. E esse modelo tem raízes muito profundas. Ele remete literalmente às corporações de ofício medievais. Aquela coisa do mestre e do aprendiz, né?
Exatamente. Onde o aprendiz de ferreiro apenas observava o mestre bater o martelo até conseguir replicar o mesmo movimento. Contudo, há um pressuposto sociológico oculto nessa concepção artesanal que é altamente problemático. Que pressuposto seria esse? A crença de que a realidade do ensino é estática. Ao treinar alguém para apenas imitar o passado, assume-se que a escola, o perfil dos alunos e as necessidades da sociedade vão permanecer exatamente os mesmos década após década. O que ignora de forma gritante as transformações históricas, né? E principalmente a expansão do acesso à educação. Totalmente. Porque ao longo do século XX, populações que antes eram historicamente marginalizadas e excluídas mesmo do processo de escolarização começaram a ocupar as carteiras escolares. E com razão, era um movimento de democratização necessário. Sim, mas essas novas turmas traziam realidades sociais, econômicas e culturais completamente diferentes daquela elite homogênea do passado. O que gerou um atrito imenso. Exato. E se o foco da formação do estagiário era apenas criar uma cópia de um modelo tradicional de ensino, o choque era inevitável. Precisamente. E é nesse choque que reside o efeito mais cruel dessa visão. Porque quando o estagiário tenta aplicar um modelo antigo em uma sala de aula com alunos que têm outras demandas e ele falha, a culpa precisa ir para algum lugar. Alguém tem que pagar a conta. E, historicamente, a instituição não culpa um modelo que ela mesma perpetua. A culpa é transferida de forma injusta para o próprio aluno ou para a família dele. Nossa, isso é muito real. A narrativa institucional passa a ser tipo, o método está correto, o professor está ensinando como sempre ensinou. É o famoso sempre funcionou assim. Isso. Aí eles dizem que o problema é que este novo aluno não possui a cultura ou a base adequada para aprender. O que é um mecanismo de defesa profundamente conservador. E muito covarde se formos analisar a fundo. Acaba gerando um conformismo paralisante. O profissional em formação vira um mero reprodutor de hábitos e preconceitos da cultura institucional dominante. Sem nem questionar o porquê está fazendo aquilo. Mas a história não parou por aí, certo? Vamos destrinchar isso porque essa frustração com a ineficiência da imitação pavimentou o caminho para o outro extremo. A segunda fase. Isso. Entramos na segunda fase histórica apontada pelo texto, que é a prática como instrumentalização técnica. Uma mudança de paradigma bem marcante na época. A premissa aqui muda completamente. Ser um bom profissional passa a ser sinônimo de dominar ferramentas, preencher fluxogramas perfeitamente. E dominar métodos inquestionáveis como se fosse uma receita de bolo. Na educação, isso se traduzia em preparar o professor não para pensar, mas para aplicar técnicas de dinâmica de grupo. Ou então, aquelas oficinas de material didático com sucata. Ah, o domínio absoluto do roteiro de aula. Virou um treinamento técnico. E o movimento natural do mercado e das políticas públicas da época foi buscar eficiência industrial. Eles queriam linha de produção. Isso gerou o mito da metodologia infalível. Que é uma ilusão gigantesca. Gigantesca. A complexidade imensa do encontro humano que ocorre em uma sala de aula foi reduzida a um treinamento de habilidades motoras e organizacionais. O educador foi rebaixado à categoria de um prático. Um mero executor de rotinas pré-fabricadas por especialistas que ficavam distantes da escola. Fortalece-se aí aquela máxima perniciosa de que quem sabe, faz, e quem não sabe, ensina. O estagiário era enviado à escola com um manual de instruções, sem qualquer espaço para o pensamento crítico. E as autoras mencionam um detalhe muito sintomático dessa época. Qual detalhe? Muitas faculdades e universidades se apropriaram dessa visão tecnicista até mesmo nas suas campanhas publicitárias. Verdade. Os slogans de matrícula. Isso! Ostentando frases como a faculdade onde a prática não é apenas teoria, reforçando o preconceito de que a teoria seria algo etéreo, algo inútil. Como se a teoria fosse perda de tempo. Além disso, no dia a dia, em vez de um momento de aprendizado supervisionado, o estagiário frequentemente se via transformado em mão de obra barata. Ou até gratuita. Sim, para as redes de ensino. Cobria buracos de professores ausentes, preenchia diários de classe e ficava realizando tarefas puramente burocráticas. Mas toda imposição extrema gera uma resposta radical. O efeito rebote dessa fase puramente tecnicista e burocrática foi o surgimento do que a Pimenta e a Lima classificam como a fase do criticismo. Ah, a fase de apontar o dedo. Exato.
À medida que as correntes sociológicas mais críticas ganhavam força, apontando que a escola muitas vezes funcionava apenas como um aparelho para reproduzir ideologias e desigualdades, a didática instrumental passou a ser negada por completo. Jogaram o bebê fora junto com a água do banho. Basicamente, o estagiário deixou de ir à escola para aplicar técnicas e passou a ir como uma postura de juiz implacável. Esse é um cenário muito peculiar. A gente pode imaginar um universitário ali nos anos 80 ou 90, sentado no fundo de uma sala de aula pública do ensino fundamental. Com uma prancheta na mão. Isso, com uma prancheta na mão, apenas documentando os erros de quem estava na linha de frente. Vigiando e punindo. A missão parecia ser captar desvios e rotular os professores regentes como tradicionais, autoritários ou reprodutores do sistema. Um criticismo totalmente vazio. Porque diagnostica os sintomas sem oferecer tratamento. Julga-se o profissional esgotado, que lida com superlotação e falta de recursos, exigindo dele uma postura revolucionária. Mas sem oferecer nenhuma solução real ou parceria construtiva para aquele professor. Exato. E a consequência dessa postura analítica distante Foi catastrófica para a relação entre o ensino superior e a educação básica. O distanciamento virou um abismo. as escolas se sentiram atacadas, né? E com toda razão. Elas ficaram cansadas de serem tratadas apenas como objeto de estudo para críticas destrutivas em trabalhos de conclusão de curso. Viraram laboratórios de crítica. E por isso começaram a fechar as portas. Houve momentos em que as secretarias de educação precisaram intervir, por meio de portarias e decretos, obrigando as escolas a aceitarem a presença dos alunos universitários. A ruptura no tecido da formação foi muito profunda e dolorosa. Sim. E para reconstruir essa ponte, o texto sugere que é preciso parar de tratar a vivência escolar de forma binária. E é aqui que os conceitos começam a ficar mais refinados para a nossa audiência. Sem dúvida, precisamos separar as coisas. As autoras trazem as contribuições de teóricos como Sacristã e Zábala para diferenciar duas palavras que no cotidiano são tratadas como sinônimos absolutos. Prática e ação. Isso, e essa diferenciação não é mero preciosismo linguístico, ela muda o jogo completamente. A distinção é de fato a pedra angular para superar essa crise. Para esses pensadores, a prática diz respeito à instituição. As regras do jogo. Exato. São as condições cristalizadas. A estrutura do prédio, a grade curricular imposta, o número de alunos por sala, o orçamento, aquela cultura enraizada na burocracia. O que não dá para mudar da noite para o dia. A prática é o contexto dado, o palco armado com todas as suas restrições. A ação, por outro lado, refere-se estritamente aos sujeitos. Ao professor, ao pedagogo. Isso. A ação envolve os valores desse indivíduo, os seus esquemas teóricos de interpretação, sua vontade, sua intencionalidade. E as suas escolhas diárias diante das restrições daquela prática imposta. Perfeito. Essa metáfora do teatro ilustra perfeitamente. A prática engloba o roteiro fixo, a iluminação, o cenário e o orçamento da peça. A ação é como o diretor e os atores decidem interpretar esse roteiro. As pausas que escolhem dar. Sim, a subversão sutil que fazem em cena. E a partir dessa diferença, chegamos a um conceito cunhado pela autora Selma Pimenta ainda em 1994, que soa paradoxal à primeira vista. Um choque de realidade para muitos. A ideia de que o estágio não é uma atividade prática. Pois é. Ele é, na sua essência mais pura, uma atividade teórica. Se conectarmos isso ao cenário maior das ciências sociais, a afirmação faz todo sentido. O estágio é uma atividade teórica cuja função é instrumentalizar a praxis. E praxis, nesse contexto filosófico, é o quê? É a capacidade humana de transformar a realidade de forma consciente. Exatamente. O estudante não vai até o campo de estágio para praticar as regras institucionais de forma cega. O objetivo é que ele chegue munido de ferramentas teóricas consistentes para investigar aquela prática institucional. Observar como os sujeitos realizam as suas ações. E, a partir desse diagnóstico bem estruturado,
planejar como intervir para melhorar ou transformar aquela realidade. E aqui vale um destaque fundamental para quem está nos ouvindo, independentemente do setor de atuação profissional. É verdade, isso se aplica a muitas áreas. Compreender essa divisão entre os limites institucionais à prática e a própria capacidade de decisão consciente, a ação, é o divisor de águas entre ser um líder ou um mero tarefeiro. Quando um profissional domina apenas a técnica exigida pelo sistema, ele se torna imediatamente substituível pela próxima pessoa que for treinada. Uma peça de reposição. Mas ao dominar a teoria por trás das suas ações e saber interpretar o cenário para além das regras rígidas, constrói-se um verdadeiro agente de mudança, capaz de inovar em qualquer área. É uma transposição de conceito muito válida, embora a realidade nas escolas exija um cuidado extra com as variáveis sociais. E foi exatamente esse anseio por formar profissionais que não fossem apenas tarefeiros que desencadeou, a partir da década de 90, um movimento fortíssimo. Uma verdadeira febre na educação. Entrou em cena a febre do chamado professor reflexivo, acompanhada pela valorização da pesquisa como eixo do estágio. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. É um momento em que a chave vira. A figura do profissional reflexivo dominou os debates. O texto resgata que o termo ganhou popularidade mundial com Donald Schoen, que por sua vez bebeu muito nas ideias do filósofo John Dewey. Um pensador gigante para a educação. Sim, a premissa seduz qualquer educador. Trata-se de valorizar o conhecimento tácito, aquele saber não escrito que o profissional constrói na trincheira do dia a dia, lidando com o imprevisto. O improviso inteligente. A ideia era promover a reflexão na ação e a reflexão sobre a ação. Em tese, é a quebra daquele modelo engessado, onde a universidade dita a regra de cima para baixo, soa como a solução definitiva, não soa? A teoria apresenta uma evolução inegável em relação ao modelo artesanal ou ao modelo tecnicista. Porém, o texto acende um sinal vermelho gigantesco nesse ponto. Por quê? E é por isso que autores como Contreras e Giroux entram com uma crítica estrutural muito pesada a essa onda do profissionalismo reflexivo. O argumento central deles é que o ato de refletir, se feito de maneira isolada do contexto macro, gera um individualismo pedagógico extremamente perigoso. Um olhar muito fechado, né? Se a reflexão foca apenas no microambiente, o profissional passa a olhar apenas para o próprio umbigo didático. Que significa, na prática da sala de aula, uma reflexão que se torna cega para o mundo ao redor do muro da escola. Exato. Imagine uma situação cotidiana. Um aluno apresenta severas dificuldades de leitura. O professor, seguindo a cartilha do profissional reflexivo, avalia a sua própria didática, repensa os exercícios, adapta o material. E isso é válido, claro. Claro que é. Contudo, se ele ignora que aquele aluno não tem acesso a saneamento básico, que sofre de insegurança alimentar severa e mora em uma comunidade afetada por violência crônica, a reflexão sobre o método de leitura torna-se insuficiente. Quase ingênua. Giroux alerta que essa abordagem promove o que ele chama de emancipação psicológica. Vamos clarear esse termo, emancipação psicológica, para nossa audiência. Por favor. Basicamente, é quando o profissional sente um alívio mental, aquela sensação de dever cumprido por ter melhorado sua técnica individual, acreditando que resolveu o problema do ensino. Ele faz a parte dele na bolha dele. Isso. Mas, na verdade, as estruturas sociais de desigualdade que causam o grande déficit de aprendizado continuam intactas. Ele se emancipa da culpa, mas não emancipa o aluno da exclusão. Essa é a grande armadilha do praticismo. E é por isso que o texto defende uma evolução conceitual muito importante. Não basta ser um professor reflexivo, é preciso assumir a postura de um intelectual crítico e reflexivo. E é para atingir esse patamar de intelectual crítico que a bagagem teórica se prova indispensável. Essencial. As teorias pedagógicas, sociológicas e psicológicas não são normas chatas criadas para complicar a vida do universitário. Elas são lentes de aumento. São os óculos que permitem enxergar a estrutura. Elas fornecem os diferentes ângulos de visão sobre a ação contextualizada. A teoria arranca o futuro profissional da ilusão de que o fracasso escolar se resolve apenas com uma dose de boa vontade e umas dinâmicas criativas.
Ela o confronta com a realidade nua e crua das restrições históricas. permitindo que ele deixe de ser vítima do sistema para se tornar um avaliador lúcido do mesmo. Então, o que tudo isso significa para a estruturação de um curso universitário na vida real? A aplicação prática disso, né? Sim, como as autoras propõem resolver essa equação? Chegamos à proposta do novo estágio, ou do currículo integrado. A principal tese aqui é destruir a ideia de que o estágio deve ser apenas um apêndice, Aquela matéria solitária e assustadora. empurrada lá para os últimos semestres do curso, onde o aluno é simplesmente jogado na sala de aula para sobreviver aos leões. A mudança estrutural proposta pelo currículo integrado é profunda. O contato com o campo de atuação profissional deve permear absolutamente todas as disciplinas, desde o primeiro até o último semestre. Uma conexão desde o dia 1. A relação entre a universidade formadora e a escola que recebe o estagiário precisa deixar de ser um evento burocrático de final de curso, para se tornar uma simbiose contínua. Onde um alimenta o outro. Para materializar isso, imagine um estudante no seu primeiro semestre. Em vez de apenas ler sobre gestão educacional na biblioteca, ele já visita a escola para mapear o trabalho da direção e da secretaria, conectando o que ele lê com as pressões reais de recursos humanos. E no segundo ano, enquanto ele estuda psicologia de desenvolvimento infantil, esse mesmo universitário pode conduzir projetos de tutoria focados. Aplicando a teoria ali mesmo. Fim, aplicando os conceitos de Vygotsky ou Piaget em tempo real com pequenos grupos de alunos reais e depois trazendo os resultados práticos de volta para o debate na universidade. Essa integração contínua significa que o trabalho passa a ser coletivo. As disciplinas teóricas alimentam a investigação prática e a realidade da escola abastece a universidade de novos questionamentos. O estagiário deixa de ser aquele observador com uma prancheta de julgamentos lá no fundo da sala. E assume, de fato, a identidade de um pesquisador interventivo. E é exatamente nesse ponto que o texto menciona a urgência de dar o devido estatuto epistemológico ao estágio. E em termos menos acadêmicos para a audiência, o que seria o estatuto epistemológico? Significa conceder ao estágio o peso científico rigoroso que ele merece. Ele deixa de ser um mero rito de passagem burocrático ou um bico temporário. E passa a ser reconhecido como um campo vital de produção de conhecimento válido. O estudante formula hipóteses, levanta dados do ambiente escolar, cruza essas informações com a literatura científica e propõe intervenções concretas e fundamentadas. O profissional formado nesse rigor não se dobra facilmente às modas passageiras da educação, porque ele aprendeu o método científico da análise de contexto. Ele aprendeu a ler a realidade. Essa é uma perspectiva que muda completamente o peso da formação profissional, fazendo um mapeamento rápido de todo o território que cobrimos hoje na nossa imersão. Uma jornada e tanto. Iniciamos desmantelando o velho modelo artesanal no qual a formação se resumia a imitar mestres de um passado idealizado, culpando os alunos pelas falhas do presente. Em seguida, dissecamos a ilusão da técnica. Que foi aquela fase que tentou transformar educadores em aplicadores de manuais robóticos. Depois, passamos pelo alerta sobre o criticismo vazio, que apenas apontava dedos e destruía a parceria entre a academia e as instituições. Mergulhamos nas luzes e sombras do professor reflexivo. Compreendendo que a reflexão sem a devida análise social gera apenas um alívio psicológico individual, mas não transforma a realidade sistêmica. E, por fim, chegamos à arquitetura moderna da formação, que é o currículo integrado, onde o estágio assume sua vocação como pesquisa rigorosa. Um currículo onde teoria e prática são inseparáveis. Isso levanta uma questão importante, especialmente quando cruzamos essa evolução histórica com a atual revolução tecnológica que vivemos hoje. A questão da inteligência artificial. Exato. O debate sobre técnica versus ação crítica ganha contornos muito urgentes na era da inteligência artificial. Se a gente analisar friamente, os algoritmos de hoje já são capazes de replicar as melhores técnicas didáticas. Com certeza, eles escrevem roteiros inteiros. Eles elaboram planos de aula inteiros baseados nos melhores métodos globais e realizam a imitação de modelos de forma quase instantânea. O espaço do tarefeiro deixa de existir.
O preenchedor de formulário já foi substituído. Então, se a máquina domina a prática instrumental perfeitamente, não seria a capacidade humana de analisar profundamente o abismo das desigualdades sociais, agindo com verdadeira empatia e intencionalidade política, a única forma de ação que justificará a presença de um educador na escola do futuro? Essa é uma provocação necessária, que ecoa muito além dos muros das escolas e das universidades. É a confirmação de que entender as raízes profundas, as teorias e as implicações sociais das nossas atitudes diárias é o único escudo verdadeiro contra a irrelevância. Um ponto vital para a reflexão de todos nós. Chegamos ao término desta análise detalhada e agradeci imensamente pelo tempo e pela companhia atenta de nossa audiência até aqui. Foi uma discussão excelente, muito obrigado a quem nos acompanhou. A expectativa é que essa visão investigativa e crítica sobre as engrenagens da formação sirva de combustível para atuações profissionais mais conscientes e transformadoras. Mantenham o espírito investigativo aceso, não deixem de questionar as tradições estabelecidas nos seus campos de atuação e nos encontramos na nossa próxima imersão no conhecimento.